Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os que têm a Bíblia Sagrada, peço por gentileza, que abram mesmo no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28 e versículo 20, apenas a última parte do texto. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 20, enquanto você... Não, está tranquilo, obrigado. Enquanto você localiza, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de retornar a esta amada igreja, a convite de um homem que eu admiro muito, que é o líder desta amada igreja, em que pese o bispo Wilson. Na verdade, o convite dele para mim não é um convite, pastor Abel, é uma convocação. Muito obrigado a todos os ministros que aqui o ladeiam. Eu serei bem objetivo na mensagem que Deus designar ao meu coração. Eu não vou poder ficar até o final, vou ter que retornar. A minha igreja está tendo um culto, eu saí lá, eu vou ter que retornar, mas enfim, estamos aqui para trazer a mensagem de Deus. Assim está escrito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pode se assentar? Aleluia. Senhoras e senhores, o texto em tela, o texto em comento, é um texto muito conhecido de todos que aqui estamos, porque ele expõe uma das últimas palavras de Jesus ao seu colégio apostólico. Falar de Jesus, indubitavelmente, para todos que aqui estão, é falar do tema das Sagradas Escrituras, em que pese o tema central. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Sagrada Escritura, o texto sagrado, a Palavra de Deus, eles nos outorgam um cerne, um caminho, uma mensagem central, cujo seu apogeu deu-se lá no alto do Monte Calvário. Todos nós aqui somos cônscios que, desde a dispensação da inocência, era a vontade de Deus estar com a sua criação. E para isso, Deus criou o homem de acordo com a sua imagem e conforme a sua semelhança. Entretanto, esse homem agora erra o alvo. Para quem não sabe, a palavra pecado vem de uma origem grega que significa errar o alvo. A palavra pecado vem do grego amartia, que é errar o alvo, errar aquilo que é a vontade de Deus. E, não obstante a isso, parece que vejo que o primeiro tribunal jurídico é imposto agora no Jardim do Éden. Deus se assenta na cadeira de juiz para julgar. E de acordo com a obra de Adão, de acordo com a obra de Eva e de acordo com a obra da serpente, Deus irá emitir sentenças condenatórias. Todos nós aqui somos cônscios que, para a penalidade imposta ao homem, Deus ordenou: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. A mulher, você irá gerar os seus filhos com dores de parto. E para a serpente, você irá rastejar todos os dias sobre o pó da terra. Só que aqui, pasmem os senhores, nesse ato temporal, isso não está na Bíblia, isso é uma conjectura minha de foro íntimo. Em um dos dados da eternidade, alguém quis ser maior do que Deus, e ninguém pode ser maior do que Ele, porque Ele está acima de todas as coisas. E este ser influencia a serpente para induzir o homem a pecar contra o seu Criador. E este ser consegue o seu êxito. Ele tem êxito, o homem agora peca, e por isso ele sai da esfera da inocência e avança para a dispensação da consciência, sabendo que é certo e errado, tendo ciência do bem e do mal. E nesse momento, isso não está na Bíblia, como disse anterior, isso é um pensamento meu. Parece que vejo o diabo se alegrando, porque ele conseguiu induzir a criatura a pecar contra o seu Criador. Era como se dissesse, em outras palavras, o diabo conseguiu destruir a família,
Mas vem Deus naquele tribunal e diz: a última palavra no tribunal não é a serpente que dá. A última palavra no tribunal é do juiz. E o juiz começa a dizer em Gênesis capítulo 3, versículo 15: da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a última palavra para a tua família, para a tua casa, para o ano de 2021, não vem da Globo, não vem da serpente, não vem da OMS. A última palavra para a tua casa vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E caminhamos mais. A dispensação da consciência me trouxe um lindo relato. E que relato é esse, Davi? 2 filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe vieram fazer um culto a Deus. Vieram trazer uma oferta ao Senhor. E o que vai acontecer? Deus recebe o culto e a oferta de um, e rejeita o culto e a oferta de outro. E aí eu indago os senhores: será que Deus valora a oferta? Será que Deus está preocupado nesse momento com o valor da oferta de Abel e rejeitou por isso a oferta de Caim? Muito obrigado. Não. O que Deus sonda é a intenção do coração do adorador. Aleluia. Porque Abel entende que se tiver que dar alguma coisa para Deus, se tiver que fazer um culto para Deus, ele faz o melhor. Aleluia. Caim diz: para Deus qualquer culto, para Deus qualquer oferta. Abel não. Para Deus eu vou dar o meu melhor. Aleluia. Por que você acha que tem gente que vem aos nossos cultos e em muitas vezes volta para casa da mesma forma que entra? A culpa é do pastor? A culpa é de quem ministra o louvor? A culpa é de quem ministra a mensagem? Eu digo que não. A culpa é de quem vem a um lugar como esse. Jesus está presente aqui. Mas fica aqui como se nada tivesse acontecendo. Eu venho te esclarecer que enquanto você está aqui, a presença de Jesus pode liberar o teu milagre. Deus pode quebrar cadeias no meio da tua família. Mas eu aprendo uma lição com Bartimeu: se Jesus está presente, alguma coisa eu vou fazer. Eu não vou deixar ele ir embora sem eu receber o meu milagre. Oh, aleluia. E com isso, senhoras e senhores, na era do governo humano, Deus escolhe a Noé. A presença de Deus conduz a Noé a entrar dentro de uma arca para salvar Noé e a sua família daquele terrível dilúvio. Na era patriarcal, Deus escolhe Abraão. Já na dispensação da lei, Deus levanta Moisés para guiar o povo de Deus da terra do Egito até a área limítrofe da terra prometida. Agora o povo está dentro da terra que mana leite e mana mel. Agora eles são autossuficientes. Não dependem mais da provisão do maná. Não dependem mais da conversão da rocha para matar a sede de quase 3 milhões de pessoas. Paulatinamente eles vão se esquecendo de Deus. Então, nesse esquecimento de Deus, eles deixam a teocracia, que é o governo de Deus em Israel, para que seja instaurada a monarquia. Ou seja, agora o rei de Israel não é mais Deus, é Saul, é Davi, aleluia, é Salomão. Então esse povo começa aos poucos a se afastar do Senhor. E muitas das vezes, senhoras e senhores, Deus levantou profetas para chamar a atenção do seu povo. Prova essa é que em Israel, preste atenção, houve uma divisão política. Houve o quê? Houve o quê? Uma divisão política. Todas as vezes que você acessar o Antigo Testamento e ver Reino de Israel, Reino de Judá, você vai entender que Reino de Israel
se refere a 10 tribos que ficava localizada na terra do norte, cuja capital era Samaria. E todas as vezes que você vê Reino do Sul, que é o reino de, aleluia, Judá, a capital é Jerusalém. E essas 2 tribos ao sul foram fiéis a Deus. Todavia, aqui no norte, o povo vai pecar contra Deus na idolatria pelo pecado de Jeroboão. Mas aqui no sul, atentem os senhores, Deus diz: vocês são o meu remanescente fiel, eu tenho orgulho de vocês. Só que aqui no sul, esse povo que Deus se orgulhava, e aí no bom sentido da palavra, começa a se afastar de Deus. E Deus vai levantar Isaías para dizer: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo, Judá, não conhece o seu Deus. Isaías, eu criei filhos e os elevei, mas agora eles se esqueceram e se apartaram de mim. Isaías, eles vêm à minha presença para me adorar da boca para fora, mas eu, Deus, sondo a mente e o coração. Por fora eles estão lindos, mas por dentro estão fétidos como sepulcro caiado. Isaías, eu não quero uma religião externa, aparente e vazia de misericórdia. Isaías, o que eu quero na minha presença é um coração quebrantado e contrito. Oh, aleluia. Mas esse Deus, que no preâmbulo de Isaías chama a atenção de Judá, ele é pai. E como pai, ele também é amor. Capítulo 9 de Isaías, versículo 6 está escrito: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. O nome dele será Emanuel, Deus conosco. E quais são os indicativos adjetivados desse rei, desse Emanuel? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Oh, aleluia. E Isaías outorga uma boa notícia, a membresia deste reino. E em que pese qual é a boa notícia? Pela Constituição Federal, em nosso regime democrático no país, um presidente da República, a título de exemplo, ele pode exercer o seu mandato por 4 anos. Segundo a Carta Política vigente desde 88, podendo ser reeleito mais uma vez. 4 mais 4 são, mas o Emanuel, o reino dele, aleluia, jamais terá fim. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Senhoras e senhores, e lá no capítulo 53, isso não está na Bíblia. Isso é um pensamento de foro íntimo meu, pastor Abel. Eu penso, pelo que Isaías está dizendo ali, capítulo 53, versículo 1, depois você vê: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem o teu braço se manifestou? Sabe o que eu entendo com isso? Isaías está tendo uma crise ministerial. Senhor, eu estou pregando e nada está acontecendo. Eu estou pregando e a tua mão não está agindo. E quando ele está murmurando, Deus abre os olhos do profeta e o que ele vai ver? Ele vai ver o alto do Monte Calvário. E lá ele começa a proferir: ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz nessa noite estava sobre ele, e pelas suas feridas todos nós fomos sarados. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Alabarachandaraia. Oh, glória. E caminhando, senhoras e senhores, sob a esteira do mesmo raciocínio profético, Ageu profetiza. Ele vem aí. Quem é Ageu? O desejado de todas as nações. E a glória da segunda casa
será maior do que a da primeira, diz o Senhor. Zacarias, capítulo 9, versículo 9, está escrito: E tu, Belém Efrata, de modo nenhum você é menor entre as milhares de Judá. Sião, o teu rei vem aí, e como ele vem? Sob o passo de um cavalo real? Não! Montado sobre o filho de uma jumenta. Aleluia. Capítulo 3 de Malaquias, o que encerra o cânon do Antigo Testamento. Deus está chamando a atenção do povo. Vocês estão roubando a mim, em que pese dízimos e ofertas alçadas. O Antigo Testamento se encerra e dá uma nova, aleluia, continuidade. E continuidade é essa. É o que eu chamo, dentro da teologia, de período interbíblico ou intertestamentário, 400 anos. O que isso significa, Davi? O Deus que falou em Malaquias capítulo 3, agora se silenciou durante um interstício de 400 anos. Deus não fala mais com Israel. E no ano 67, antes de Cristo nascer, o general Pompeu de Roma toma o comando político de Israel. Agora Israel é serva de Roma. Os judeus tinham a promessa: o rei vem aí, o Messias vem aí. Mas agora há 400 anos, Deus está em silêncio com o seu povo. E eu aprendi, desde 9 anos na Assembleia de Deus, com a irmã Cassiane, no CD com muito louvor, quando Deus está em silêncio, aleluia, é evidência que Ele está trabalhando. Oh, glória a Deus. E o silêncio de Deus se rompe. Aonde? Quando o anjo Gabriel vai avisar Maria: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre chamado Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te envolverá. O menino que de ti nascerá será chamado Jesus, o Filho de Deus. Oh, glória a Deus. E aí, senhoras e senhores, caminhando já para o encerramento, Jesus nasce. Em que pese o seu nascimento, todos os irmãos vão notar. Por que os evangelhos não narram muito da infância de Jesus? Não narram muito da adolescência de Jesus, a não ser um texto esporádico que Maria e o seu esposo José perdem a Jesus e Jesus estava cuidando das coisas do seu pai. Porque há uma explicação para isso. Aqui no Brasil, a maioridade é atingida pelo Código Civil aos 18 anos. Em Israel, a maioridade naquela época era atingida aos 30 anos. Até nisso eu aprendo com Jesus. Sabe por quê, meu pastor? Porque se tinha alguém que podia iniciar o ministério com 15 anos, era Jesus, o Filho de Deus. Se tinha alguém, pastor Abel, que podia iniciar o ministério com 18 anos, era Jesus, o Filho de Deus. Mas Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por vaidade ser igual a Deus. Antes ele anulou a si mesmo, tomando sobre si a forma de servo. Oh, glória a Deus. Sabe o que eu quero te dizer em outras palavras? A tua bênção, a tua vitória não está demorando. Deus tem o momento certo para te abençoar. Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Se a porta não se abriu no ano de 2020, continua caminhando no ano de 2021. E se não vier em 2021, continua para 2022, 2023, porque no momento certo o milagre vai chegar. Aleluia, glória a Deus.
E aí, Jesus inicia o ministério. 3 fases do ministério de Jesus. Quantas fases? Quantas fases? Quantas fases? Primeira fase, grave isso, Galileia. Segunda fase do ministério de Cristo, Judeia e Pérea. Terceira e última fase do ministério dele, Jerusalém. Galileia, e muitas vezes ele não foi honrado, como na cidade de Nazaré. Vem cá, esse daí não é o filho de José, o carpinteiro? Então ele deixa a Galileia e vai para a Judéia. Na Judéia, eu, Davi, a nomino como palco dos milagres de Jesus. E te provo. Quem aqui não lembra que Jesus recebe ciência de uma coisa? Senhor, Lázaro, aquele a quem tu amas, está? Já tem quantos dias? 2. Mas na verdade, senhoras e senhores, Lázaro já estava morto. E Jesus se delonga por mais quantos dias? 2. 2 mais 2 são 4. Aí, participando com os senhores aqui, por que Jesus não vai de pronto para Betânia, localizada na Judéia? Porque era costume judaico que quando alguém morria, não era enterrado imediatamente, era velado por 72 horas. E nesse período, perto do corpo, crença judaica, os judeus acreditavam que o espírito do morto ficava vagueando. E aí temos as carpideiras, mulheres que eram pagas para chorar em velórios. Se Jesus tivesse aparecido em Betânia no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, iriam dizer, Jesus não ressuscitou a Lázaro, porque o espírito dele estava perto do corpo dele. Mas quando Jesus aparece no 4º dia, ou seja, o dia que já era, coloca a pedra no sepulcro, a história de Lázaro termina aqui. E de repente quem entra em Betânia, não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, é o mesmo. Orebaxandaraia. E aí me chama a atenção. Tirai a pedra, Senhor, mas já era. E ele vai dizer, eu estou convosco, e aonde eu estou, alguma coisa acontece. Oh, glória a Deus. É muito lindo falar desse Jesus, que faz milagres e faz sinais. Vem outra história à minha mente, quando os discípulos estavam quase morrendo afogados no lago da Galileia. Era quase 6 horas da manhã, de madrugada, local a perder de vista, um barquinho isolado no meio de uma tempestade. Oh, glória a Deus. Elebarachandaraia. E quem mandam os discípulos ir para o meio do lago foi o mesmo Jesus. Oh, aleluia. E de repente, senhoras e senhores, quando eles vão olhar, eles veem alguém andando por cima das águas. Oh, glória a Deus. E quando Pedro olha para João e João olha para Tiago, que olha para André, que eram pescadores ali, eu imagino, vem cá, isso daí é o quê? É Krypton. Se fosse aqui no Brasil, é Iemanjá andando por cima das águas. Oh, glória a Deus.
Porque conhecer Jesus quando tudo vai bem é fácil. E quando vem a pandemia? Um vírus invisível que começa a dizimar vidas. Mas independente da pandemia, a voz de Jesus é a mesma. Sou eu, não temais. Ora balaxandaraia. Eu venho te dizer da parte de Deus nessa noite, que a pandemia não pegou a Deus de surpresa, que o mesmo Deus que te guardou até aqui, com pandemia ou sem pandemia, com vírus da China, da Rússia, do raio que o parta, Ele vai continuar dizendo: sou eu, não temas. Aleluia, glória a Deus. É lindo falar desse Jesus. Só que agora estamos na última fase do ministério dele. Jerusalém. Em Jerusalém, ele é julgado. Como alguém da ciência jurídica, eu posso falar com um pouco de propriedade. O tribunal de Cristo era nulo de pleno direito. Por quê? Segundo o próprio ordenamento jurídico em Israel, era inviável, era defeso, eram proibidas audiências de madrugada. E se você ler bem o texto bíblico, a audiência de Jesus se deu pela madrugada, na casa do sumo sacerdote Caifás. Se eu tivesse nos autos, como advogado de Jesus, eu diria: peço nulidade de todos os atos processuais, desde a prisão de Jesus no Getsêmani até a audiência aqui. Mas para se cumprir o que disse Isaías, como uma ovelha muda, ele foi levado à presença de todos os seus matadores. Oh, eu sinto a presença dele aqui. Alabarachandaraia. Como eles não tinham poder jurídico para matar, e as falsas testemunhas estavam sendo arroladas, pastor José, eles estavam procurando algum recurso para remetê-lo à esfera romana. Mas qual pecado? Qual crime? Qual dolo? Contra aquele que deu a vida, contra aquele que libertou oprimidos, contra aquele que só fez o bem. Nenhum. Só que acharam uma falsa acusação. Ele se diz rei no lugar de César. Vamos levá-lo até Roma. Juiz da fortaleza Antônia, governador Pôncio Pilatos, tentou arrumar uma brecha na jurisprudência, soltar alguém por ocasião do costume da festa da Pêssega, da Páscoa. O júri popular, que é o conselho de sentença, disse: solta Barrabás e crucifica a Jesus, o Cristo. Oh, aleluia. Sem comer, sem beber. Hoje de tarde estava muito calor. Eu abri a minha geladeira, abri um sorvete que tinha lá, abri uma Coca-Cola e pude desfrutar disso. Mas quando o meu Senhor teve sede, deram vinagre misturado com fel para ele beber. Você hoje pode desfrutar do ar-condicionado em sua casa, da sua piscina, mas para que você estivesse aqui, alguém foi levado no alto da cruz do Calvário. Então seja grato por isso. Levante as suas duas mãos e por 30 segundos agradeça a Jesus. Glorifique a Jesus. Foi pago um alto preço para que você estivesse aqui, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. 9 da manhã, ele é levantado entre os céus e a terra.
ousa proferir uma palavra condenatória contra quem está ao pé do monte, apenas vai dizer uma coisa: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Quem está no pé do monte está debochando dele. Mas 3 da tarde, oh glória a Deus, ele fala um termo grego que muita gente aqui conhece: tetelestai, que em outras palavras significa está consumado. Oh glória a Deus, oh aleluia. Em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Note que Paulo não vai dizer conciliador, ele vai dizer o quê? Mediador. Você sabe qual é a figura do mediador em uma audiência? O mediador pega a parte que está em conflito, ou as partes, e ele vai aproximar. Oh glória, alguém já está entendendo lá atrás. O conflito aqui é o pecado. Oh aleluia. O litígio é o pecado, e as partes em conflito é Deus e o homem. Oh glória a Deus. E o que o mediador vai fazer? O mediador vai pegar a mão de Deus com sua mão que está cravada no Calvário, oh aleluia, e vai pegar a mão do homem com a outra mão cravada no Calvário, e pelo seu sangue, aleluia, ele vai acabar com o litígio, porque o seu sangue é o preço da nossa redenção. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, não há mais condenação. Oh glória a Deus. Aleluia. Aqui encerra. Ao terceiro dia. Ao quê? Não é no terceiro dia, é ao terceiro dia. Jesus fez uma promessa. E que promessa foi essa, Davi? Não temam, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Oh glória a Deus. Se Jesus tivesse falado no terceiro dia é segunda-feira. Mas ele falou ao terceiro dia. Ao terceiro dia é domingo. O que vai acontecer aqui? O cenário é agora. 11 homens. Quantos homens? Acharam um cenáculo lá e vão dizer: eu vou ficar com esse negócio de esperar o terceiro dia nada. Daqui a pouco vai todo mundo vir aqui matar a gente. Mataram Jesus e eles vão se trancar. Mas uma mulher, quantas mulheres? Quantas mulheres? Alguém aqui almoçou? Quantas mulheres? Uma mulher disse: calma aí, ele prometeu ressuscitar não no terceiro dia, mas ao terceiro dia. O que ela vai fazer? Em Israel o dia termina às 6 horas da tarde. Maria Madalena vai deixar o lençol, o cobertor, em outras palavras, vai deixar a zona de conforto. Porque quem quer milagre não fica na zona de conforto. Quem quer milagre tem que sair da inércia, tem que arregaçar a manga da camisa e fazer alguma coisa. E ela vai diligenciar ao sepulcro. Só que antes dela chegar lá, pastor Abel, de dentro do sepulcro veio uma voz.
Maria Madalena, porque busca entre os mortos aquele que vive. Oh, eu sinto a presença dele aqui. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Eu vou reiterar essa palavra aqui. Ele já não está mais morto e enterrado no sepulcro. Ele está vivo. Oh, eu sinto a graça dele. E o que essa mulher vai fazer? Ela vai voltar aos 11 e vai anunciar: vem cá, vocês não precisam mais ficar tristes não. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Ele está conosco. Oh, glória a Deus. Alabarachandaraia. Mas a incredulidade vem no coração de uns, como Tomé. Só acredito vendo. Aí João e Pedro vão até o sepulcro. Mas João vai ver o lençol dobrado, mas vai voltar para o cenáculo. Oh, glória a Deus. De repente, naquele mesmo dia, naquele mesmo domingo, Lucas capítulo 24, na altura do versículo 11, salvo engano, está escrito que 2 discípulos saíram de Jerusalém e foram para a aldeia chamada Emaús. Lucas é enfático dizer: o mesmo Jesus se aproximou deles. E como aquele que não vê o que está por fora, mas vê o que está por dentro, ele vai dizer: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? Aí eles vão dizer: vem cá, você é um estrangeiro aqui? Você não está ciente das últimas notícias? Mataram o nosso Jesus. Esperávamos, verbo no passado, não esperamos mais que ele fosse a salvação de Israel. Oh, glória a Deus. Até que eles chegam em Emaús, e o texto vai informar que Jesus passou direto da casa deles. Até que eles falaram: vem cá, estrangeiro, se hospeda na nossa casa. A trajetória pode ser perigosa. Quando Jesus entra dentro da casa deles em Emaús, oh, glória a Deus, acontece um milagre lá dentro daquela casa. Oh, glória. É que era costume judaico que o anfitriado deveria repartir o pão. Quando dão o pão para Jesus repartir, Jesus pega o pão, e ao repartir o pão, sabe o que eles vão contemplar? A marca dos cravos entre o osso rádio e una dos seus pulsos. Oh, eu sinto Deus aqui. Aí o texto vai dizer que Jesus desapareceu do seu olhar. Quem vai para Emaús desviado, sem esperança, agora volta para Jerusalém para dizer: o que Maria disse é verdade, ele ressuscitou. Oh, glória a Deus. E aí o Tomé vem dizer: como você sabe? Eu só acredito vendo. E Cleópas vai dizer: como eu sei? É porque ele acabou de passar lá na minha casa. Levante as mãos para eu liberar essa palavra. O mesmo Jesus que passou na casa da sogra de Pedro e curou a sogra de Pedro. O mesmo Jesus que passou na casa de Lázaro e ressuscitou a Lázaro. O mesmo Jesus que passou na casa da filha de Jairo
e ressuscitou essa menina. O mesmo Jesus que restaurou a fé dos discípulos em Emaús. Ele me manda lhe dizer nessa noite: eu estou passando na tua casa. Elebai jo me acandaraia. Se prepare, porque daqui a alguns dias alguma coisa nova vai acontecer na sua vida. Não é algum pacto de Réveillon de 2021, mas é a presença de Jesus dentro da sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Reunidos dentro de um cenáculo. Agora Jesus vai visitar a eles e vai dizer as últimas instruções e o texto que nós lemos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem disse essa palavra não foi alguém que está bebendo lá no bar da esquina, não. Quem disse essa palavra não foi o advogado que pode falhar. Quem disse essa palavra não foi o médico que pode errar no diagnóstico, não. Quem disse essa palavra não foi o juiz que deu a improcedência da sua causa, não. Quem disse essa palavra não foi a OMS, não foi a Rede Globo. Foi aquele que venceu a morte. Eu vou reiterar isso aqui. Quem te fez essa promessa foi aquele que venceu a morte. Eu estou convosco todos os dias. Oh, Arabaxandaraia. Oh, aleluia. No meio desse turbilhão que nós estamos atravessando. Oh, glória a Deus. Nós não estamos sozinhos. A presença de Jesus está conosco. A presença de Jesus está com você. E em muitos casos a presença dele não é sinônimo que você não vai ter adversidade. Mas ela é sinônimo que a vitória está garantida. Começa a semana, aleluia, já alegre, já feliz, já pulando de alegria. Não porque você, aleluia, recebeu alguma coisa, mas porque você sabe que a presença dele está na sua vida, que ele não perdeu o controle da tua história, que a última palavra quem dá a respeito da tua vida é Deus, e por isso você é mais do que vencedor. Aleluia, levante as suas mãos e glorifique a Jesus. Glorifique a Jesus mais alto. Alemachandaraia. Glorifique a Jesus, ele está presente neste lugar. Essa semana vai ser uma semana diferente para a tua vida. A presença de Jesus vai marcar a tua trajetória.